Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo e com sua família. Para você que não conhece, esse é o canal Rodrigo Libório, onde trago mensagens de fé, de esperança, a palavra de Deus para os nossos corações. Meus irmãos, quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade no qual Ele me concede e agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo apoio, pela força que vocês dão aqui em nosso canal. Amém? Meus irmãos, hoje Deus traz aqui avante a tua santa e bendita palavra. É sobre a história de Sansão. Eu vou estar lendo aqui um capítulo, praticamente todinho. Então eu peço a paciência de todos vocês. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo para que vidas possam ser alcançadas. Sendo assim, vocês comentando, compartilhando, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e a palavra de Deus se achegará em outras vidas também. Amém? Meus irmãos, então, o título do vídeo, ele diz assim, aí da capinha no qual vou lançar, fala Sansão, força, fraqueza e redenção. Amém? Então, meus irmãos, vamos ler aqui com a ajuda de Deus a santa e bendita palavra que se encontra no livro de Juízes. Eu estarei dando início aqui no versículo 17. Então é Juízes, capítulo 16, versículo 17. Vamos ler, então, com a ajuda de Deus, que diz assim: Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou narizeu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: Subam, mas esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do seu cabelo. Assim começou a subjugá-lo e a força o deixou. Então ela chamou Sansão. Os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus prenderam, furaram os seus olhos e levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar num moinho na prisão. Mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar, comemorando sua vitória, diziam: O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo ouviu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo e devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: Traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e eles o divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: Ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres estavam no templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens, mulheres, vendo Sansão, que os divertia. E olha só, meus irmãos, e Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças, mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão forçou as suas colunas centrais, sobre os quais o templo se firmava,
apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes, sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo, e trouxeram-no, e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos que acompanharam a leitura. Meus irmãos, a palavra de Deus aqui, ela fala sobre Sansão. Sansão tinha, no caso, a mãe de Sansão era estéril, e ali um anjo apareceu à mãe de Sansão e falou para ela que ela teria um filho. E esse filho, ele era diferenciado. Esse filho, ele tinha uma força sobrenatural, no qual Deus deu a ele. E Sansão cresceu sendo diferente. Até então, lutava com leões. E naquele exato momento, ele avistou uma mulher, no qual essa mulher era uma mulher ali, formosa, bonita. E Sansão se apaixonou por aquela mulher. Só que naquele momento, Sansão estava ali, casou com aquela mulher, e aquela mulher veio atrair Sansão nos capítulos aqui, no qual eu li, no capítulo 16. Peço a todos vocês, meus irmãos, que lê essa história toda, porque edifica a nossa vida, a nossa alma. Começa no versículo 13 e termina no versículo 16, no livro de Juízes. Então, meus irmãos, Sansão, ele tinha um segredo, no qual Deus sempre falou para ele: Sansão, não conte. E naquele momento, Dalila o instigou: nossa, por que você não conta o seu segredo para mim? Somos unidos, conta para mim. E naquele momento, Sansão veio a contar o seu segredo para Dalila. Só que Dalila iria o trair. E naquele momento, Sansão contou e dormiu. Quando Sansão contou e dormiu, Dalila chamou os líderes dos filisteus, no qual prendeu Sansão. E naquele momento Sansão foi muito judiado ali. Cegaram Sansão, porque naquele momento Sansão também foi cortado as tranças dele, aonde havia a tua força, no qual Deus designou a Sansão. E aonde a palavra de Deus quer chegar para as nossas vidas. Palavra de arrependimento, meus irmãos. Palavra de redenção e palavra de força. E naquele momento, Sansão estava ali na prisão e aqueles homens foram cultuar o seu deus pagão, que era Dagon, e zombavam de Sansão. E Sansão, olhando aquela situação toda, falou com o Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu errei. Senhor, eu estive fraco, eu caí. E o Senhor, naquele momento, ouviu a oração de Sansão sincera, uma oração de arrependimento. E naquele momento as forças de Sansão veio novamente. E Sansão, ali naqueles pilares, empurrou, e todo aquele templo, todos aqueles deuses pagãos veio abaixo. E aí é onde eu falo sobre a redenção de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela fala conosco através do arrependimento. O Senhor, Ele nos dá força. O Senhor, Ele nos sustenta. O Senhor, Ele está conosco a todo momento. Só que na vida, nós temos um alto e baixo. E aqui nós estamos com Deus, daqui a pouco a gente fraqueja, e fraqueja, e fraqueja, até o ponto de a gente se afastar totalmente de Deus. Só que o Senhor Deus, Ele é misericordioso. E hoje o Senhor, Ele traz a tua santa e bendita palavra para falar para todos nós. Eu tenho misericórdia de ti. E hoje eu te chamo novamente.
E hoje eu quero resgatar a tua vida para mim. Assim como foi ali com Sansão. Sansão fraquejou, Sansão caiu na tentação. Só que ele clamou a Deus com um ato de arrependimento. Ele clamou a Deus naquele momento e Deus ouviu a tua oração. E assim nós temos que fazer. Buscar a Deus de todo o coração. Buscar a Deus com arrependimento. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me perdoa por afastar da tua palavra, da tua presença. Senhor, me perdoa por afastar dos teus caminhos. Senhor, eu não quero mais. Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor te resgata hoje pela tua santa e divina, bendita palavra. Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã, nesta palavra que Deus está mandando? Arrependa-se dos teus pecados. A tua força irá voltar dentro de ti. Deus derramará a força que você precisa. Deus tirará toda essa situação que você está passando e enfrentando. Mas você tem que voltar para Ele. Como Sansão fez ali naquele exato momento, ele voltou para Deus em ato de arrependimento. Então hoje o Senhor quer o teu arrependimento. Então se arrependa dos teus pecados. Volte para Cristo, volte para Deus enquanto há tempo, enquanto você pode achar. Naquele momento, Sansão ali, ele achou a Deus, e Deus com a tua misericórdia veio ali e devolveu as forças para Sansão. Então tudo tem um preço, meus irmãos. Temos um preço, sim, por sair da presença de Deus, e vamos pagar esse preço. Nós somos provados, nós somos tentados. Às vezes você olha assim, você fala assim, eu estou passando por tudo isso, mas será que você está com o seu coração em Deus? Nós vamos passar sim, não é porque somos cristãos, não é porque servimos a Deus que nós não vamos passar por certas situações como provas, como lutas. Meus irmãos, vamos olhar ali para a Bíblia, vamos olhar para a palavra de Deus. Os discípulos passaram situações difíceis. Sansão passou por situação difícil. Davi passou por situação difícil. Principalmente ali, buscando a Deus, a misericórdia de Deus. E nós também vamos passar, meus irmãos. Só que nós temos que estar firmados no Senhor. Temos que estar firmados na palavra. E a palavra de Deus hoje vem para nos trazer força. Você precisa de força? Deus derrama força sobre a tua vida. Só que se arrependa. Volte para Ele enquanto há tempo. Largue as coisas desse mundo. Eu sempre falo aqui nos vídeos. Meu irmão e minha irmã, o canal que Deus tocou aqui no meu coração para abrir no YouTube é para pregar salvação. É para pregar arrependimento. Volta para Jesus enquanto há tempo. Não é tempo mais de brincar. Não brinque de ser crente. Peça força, peça misericórdia, e o Senhor derramará sobre a tua vida, meus irmãos. E ali, olha só, Sansão ele tinha força, mas Sansão também tinha fraqueza, como nós. E tudo tem um custo das nossas escolhas erradas. Meus irmãos, e também Deus, ele tem misericórdia, a partir do momento que nós nos arrependemos. Agora, se nós ficarmos numa vida e peca, e erra, comete fraquezas, e a gente não sente nada, e a gente não tá nem aí, meus irmãos, aí é o momento de se avaliar. Palavra de arrependimento, palavra de santificação, palavra de renúncia. Então hoje é momento do teu conserto com Deus. Hoje é momento de você se achegar a Deus. Hoje é momento de você se arrepender dos teus pecados. E o Senhor, confia, creia que Ele derramará sobre a tua vida a força que você precisa. Amém? Meus irmãos, essa é a palavra que Deus tocou em meu coração. Peço a todos vocês que leiam o capítulo todo, leiam essa história de Sansão, que é uma história muito bonita. É uma história, na verdade, como o título diz, força, fraqueza e redenção. Essa é a nossa vida. Nós temos uma força dada por Deus. Deus derrama força sobre nós. Só que nós temos fraquezas e vamos cometer até o dia da nossa partida. Só que também nós temos um Deus
misericordioso. Então, volte para Ele hoje. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, assim Deus permitir.